E aí eu passo agora a palavra para o professor Luiz Ricardo Silva Queiroz, que hoje, não como coordenador do fórum, nem como moderador, mas como debatedor e instigador de reflexões no nosso fórum. Muito obrigado, Luiz. A Obrigado, palavra está contigo. Marcos. Obrigado, Viviane. Obrigado, professor Josamara, pelas excelentes reflexões. E boa tarde a todas as pessoas participantes aqui de mais este painel do nosso encontro do Fórum Permanente de Pesquisa em Educação Musical. É nosso penúltimo painel dessa série. Ouvi aqui com muita atenção a Júlia e a Viviane, assim como li as considerações dos colegas e das colegas que se expressaram aqui no chat. O meu desafio agora é trazer uma reflexão que contribua para o nosso debate, a partir das questões que eu preparei inicialmente e das nuances que já emergiram hoje aqui nessas reflexões e nas questões levantadas no chat. Quero, mais uma vez, expressar minha felicidade de vê-los todos e todas aqui, vê-los e vê-las aqui, expressando no chat, porque isso mostra para a gente que está todo mundo bem, que está todo mundo em casa, mas refletindo, continuando a vida. Lamentamos, é claro, a terrível situação que a gente vive no Brasil e no mundo, e repudiamos, mais uma vez, essa catástrofe da política brasileira, no momento em que a gente deveria estar cuidando das vítimas, estar cuidando do país, e não necessariamente fazendo embates políticos desnecessários. Então, eu começo fazendo uma breve menção ao tema geral desse 7º encontro do Fórum, Pesquisa em Educação Musical em uma era de conflitos sociais, sucateamentos institucionais e pós-verdade. Quero juntar a esse tema já amplo, o tema geral do Fórum, as reflexões sobre as crises da atualidade, que foi um dos focos do nosso painel da semana passada. Mais uma vez, gostaria de agradecer muito ao professor Samuel Araújo, ao professor Paulo Castanha e ao professor Marcos, que hoje é moderador aqui, mas esteve lá como debatedor, pelas reflexões que trouxeram. E essa discussão sobre crises, no plural, constitui um eixo importante que nós temos debatido aqui nesse conjunto de atividades do Fórum de Pesquisa, mas que vem aparecendo nas nossas análises desde o primeiro Fórum Virtual de Temas Emergentes promovidos pela associação. Tendo crises também estado na base do tema que nós discutimos ao longo dos 2 anos e que, portanto, foi um tema pressagiado no tema da ABEM dos congressos de 2018 e 2019. Ou seja, o delineamento dessas crises que vivemos hoje já é por nós percebido de longa data, e são esses conjuntos de crises que permeiam os conflitos sociais, os sucateamentos institucionais e a ascensão da pós-verdade que permeia nossa realidade há algum tempo, mas vem a cada dia ganhando ainda mais novos contornos e mais evidência. O problema maior é que as crises reconhecidas por alguns, minimizadas por outros e negligenciadas talvez pela maioria, não nos permitiu ficar alheios a elas, ganhando força e imposição a partir do coronavírus e suas consequências, como a gente tem falado ao longo dessas edições do Fórum. Fato é que agora, penso, estamos nos sentindo mais densamente a agonia de Gregor, personagem de A Metamorfose, de Franz Kafka, autor que recentemente foi rebatizado pelo ministro da Educação do Brasil como Kafta, mas é Kafka, o autor. Em uma de suas mais precisas e expressivas obras, Kafka detalha as angústias de Gregor, que ao acordar em uma manhã, que poderia ser uma manhã como outra qualquer, percebe que seu corpo havia passado por uma metamorfose e que, para fazer o básico, tinha que reaprender a lidar com os limites e os potenciais de sua nova condição de vida. Penso que é o que estamos percebendo e construindo agora. Repentinamente, vimos o cotidiano de dar aulas, realizar pesquisas, fazer exercícios, encontrar os amigos e amigas, entre outras coisas básicas da vida,
ser limitado ao universo físico-espacial das nossas casas e apartamentos. Como Gregor, acordamos em meio a um mundo cheio de limitações. A diferença é que, limitados aos muros das nossas moradias, como Gregor ficou limitado ao seu quarto, pelo menos, diferente do personagem, nós que estamos aqui não estamos nos escondendo embaixo de um sofá ou coisa parecida, envergonhados por nossa nova aparência. Mas, como Gregor, estamos sim diante das nossas limitações, buscando formas de reagir a todas essas crises e novas maneiras de viver nessa nova condição que a metamorfose da vida nos impôs. O coronavírus amplificou certamente essa nossa sensação coletiva de uma metamorfose social limitadora. Mas confesso que eu venho me sentindo preso a limitações similares às de Gregor a cada dia nesse país. Ou pelas exclusões sociais e os sucateamentos institucionais, ou pelo massacre epistemicida de parte da população brasileira, mas também por essa onda perversa da era da pós-verdade e de muitos que as apoiam. Por nós, para nós, pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras, músicos e musicistas, o exercício de reaprendermos a fazer o que fazíamos a fim de fazer da melhor forma possível, sem ter agora as melhores condições para fazer, se torna a única saída para não acabarmos como Gregor, morto para o alento de seus familiares, no quarto que se tornou seu casulo, pela falta de condição de Gregor de ter metamorfoseado a metamorfose que lhe tornou um ser limitado. É na conjuntura de descobrir o que ainda não sabemos, de ir para onde nunca fomos, de vislumbrar horizontes que ainda não vimos, que a pesquisa em educação musical é condição sine qua non para uma nova condição de ser e de estar no mundo, a fim de enfrentar as muitas crises, conflitos sociais, sucateamentos institucionais e essa era terrível da pós-verdade que domina o Brasil e uma boa parte do mundo atualmente. É nessa perspectiva metamorfósica que eu chego ao tema específico desse painel, dos pilares históricos, a profissionalização da pesquisa em educação musical na atualidade. Fazer uma reflexão acerca das dimensões históricas que permeiam a pesquisa em educação musical, e a Jusamara já nos apontou aí uma série de elementos importantes de serem refletidos nessa trajetória, canalizando tal análise para pensar a profissionalização cada vez mais consistente da produção de conhecimento na área, como nos convida o tema, é um exercício complexo, difícil, enriquecedor e necessário. São reflexões dessa natureza que nos iluminam rumo à dimensão mutável que constitui a educação musical e qualquer campo de produção de conhecimento, apontando, diante dos avanços e lacunas, caminhos para nos redefinirmos na atualidade, com vistas à produção de pesquisa e dos saberes e conhecimentos decorrentes de tal processo, em diálogo com as questões que caracterizam o mundo de hoje, a nossa área e a nossa inserção na atualidade. Ser capaz de se metamorfosear é fundamental para a prática de pesquisa e para continuar vivendo em um mundo imerso em constante processos de transformação. Por isso, cânones de pesquisa devem ser quebrados, teorias precisam ser questionadas e atualizadas, pesquisadores e pesquisadoras precisam ser mutáveis, pois assim é a vida, assim é a educação musical, assim é a educação musical brasileira. É nessa necessária metamorfose contínua de temas, problemas, teorias, objetivos, metodologias e resultados que se tece a relevância da pesquisa em educação musical em conexão com a vida como ela é, lembrando o saudoso Nelson Rodrigues. Portanto, a pesquisa em educação musical pode contar a história que a história não conta, fazendo referência aqui à sabedoria reflexiva do Samba Enredo da Mangueira de 2019. Mas também pode recontar histórias que não foram ainda devidamente contadas e nos conduzir à consolidação de novas histórias na educação musical brasileira, incorporando ao percurso da vida
histórias vinculadas ao que acreditamos, desejamos e precisamos para a formação em música para o mundo. A formação e a prática da pesquisa sistemática na educação musical brasileira ganhou espaço institucional com a criação dos primeiros programas de pós-graduação em música no Brasil. A partir desse período, entre outras conquistas, nós temos a criação da ABEM, que via um coletivo pequeno naquele momento, mas organizado, como muito bem retratou a fala da Jusa, faz da associação uma importante mediadora e promotora de um movimento coletivo em prol das práticas educacionais e da produção de conhecimento em educação musical no país. Nessa conjuntura de cerca de 40 anos, quase 30 da criação e atuação da ABEM, completamos 30 anos da ABEM no próximo ano, os resultados explícitos desse movimento são facilmente percebidos. Para destacar apenas alguns, eu pontuei 4, que eu considero bastante importantes. Primeiro deles, a consolidação de uma produção nacional em educação musical, de uma limitadíssima produção de textos e pesquisas em educação musical na década de 1980 e anterior a esse período. Nós vimos florescer, a partir de 1990, um amplo conjunto de artigos, livros, coletâneas, entre outras publicações, que nos servem de base hoje, podendo nós contarmos com uma literatura nacional que trata de questões vinculadas aos contextos da educação musical brasileira. Ampliação e consolidação da educação musical na pós-graduação brasileira, também já bastante destacado pela fala da professora Jusamara, e reiterado na fala da Viviane, né, de um número limitado de programas de pós-graduação na década de 1980, nós contamos hoje com um universo de 16 cursos de mestrado acadêmicos, 3 cursos de mestrado profissional, 11 cursos de doutorado na área de música. Todos esses cursos têm profissionais, áreas de concentração ou linhas de pesquisa vinculados ao universo da educação musical, e nós temos que destacar também a presença da educação musical em programas de pós-graduação da área de educação, da área de antropologia, de diversos outros campos afins que têm sido responsáveis, esses programas todos, por uma formação ampla de pesquisadores na área. Também quero destacar aqui, de forma muito vinculada ao segundo eixo, a ampliação e consolidação na formação de mestres e doutores na educação musical, de uma quantidade restrita de mestres e doutores em educação musical ou em outras áreas com atuação direta na educação musical. Nós temos hoje mestres e doutores atuando em diversos contextos de ensino e aprendizagem da música nas diferentes regiões do país. A Jusa mencionou, em 2005, cerca de 40 doutores, eu não tenho o número exato, tenho até trabalhado para coletar esses dados, mas não cheguei ainda, mas nós temos cadastrados como pareceristas, por exemplo, na área de educação musical hoje, nos trabalhos da ABEM, mais de 200 doutores, né, de educação musical e afins, mas todos com atuação no campo da educação musical. E nesse meu último eixo, desses 4 primeiros, a inclusão da pesquisa como pilar fundamental da educação musical brasileira. Temos hoje um movimento coletivo consolidado que nos leva a ter um fórum como este e muitos outros direcionados para a prática de pesquisa, né, que se produz no campo, e sem dúvida, uma conquista dessa trajetória histórica que, criando uma associação e fazendo movimentos amplos vinculados à educação musical como um todo, sempre considerou pesquisa como um eixo fundamental. Também quero destacar, a Jusa pontuou muito bem, a ABEM não abarca todo o complexo de práticas de educação musical realizadas no Brasil. A gente tem movimentos específicos, ora mais coletivos, ora menos. Eu queria destacar, por exemplo, o movimento do FLADEM, que é um movimento forte, mas, sem dúvida, a ABEM foi importante na consolidação de um movimento institucional político, na consolidação de movimentos em prol das ações educativo-musicais e, sem dúvida, também nessa construção de uma área que tem pesquisa como um dos seus pilares importantes.
Entre outros aspectos que poderiam ser mencionados, eu vou ficar com esses 4 grandes eixos que ilustram suficientemente o quanto nossa história deve a esse movimento sério de consolidação e a inserção da pesquisa como agenda importante da educação musical brasileira. Ou seja, em uma trajetória de 40 anos, vimos ser plantadas sementes que cresceram, floresceram e deram frutos que estão sendo colhidos por todos nós que estamos aqui hoje. Que nós temos a oportunidade de ler os textos publicados, ou fizemos ou estamos fazendo pós-graduação, estamos, de certa forma, nos beneficiando desse movimento de pesquisa e educação musical construído no país, etc. Mas fato é que temos que continuar plantando e regando para que nesse contínuo sobreposto de gerações, consolidemos cada vez mais a educação musical nesse contexto. Assim, esses resultados expressivos, sem dúvida, são para serem festejados e são também motivações e razões para continuarmos nossa trajetória rumo à profissionalização da pesquisa em educação musical na atualidade e no futuro. Para orientar algumas reflexões, para irmos além de onde já chegamos, eu quero refletir com você sobre algumas questões fundamentais e problemáticas para a nossa área atualmente e sugerir algumas respostas, mesmo que provisórias e parciais, destacando implicações dessa problematização que eu vou construir aqui na educação musical na atualidade. Nessa conjuntura, trago uma primeira questão muito básica, de certa forma, mas sempre fundamental de ser discutida em um fórum de pesquisadores e pesquisadoras, como é o caso deste fórum aqui. A questão é: o que é pesquisa e o que implica a profissionalização da pesquisa em educação musical? Quero começar inferindo que pesquisa nunca é um fim em si mesma. Pesquisa é um caminho necessário, planejado, pensado e trilhado para nos levar aonde ainda não fomos, para nos fazer conhecer o que ainda não conhecemos, para possibilitar a uma área, no nosso caso a educação musical, continuar avançando sempre rumo à superação das fronteiras que nos limitam. Temos sempre limites e fronteiras a serem superados e rompidos, sobretudo em um campo como o nosso, vinculado diretamente à criatividade, à formação estética, à formação humana, ao convívio e interação com a diversidade, à capacidade de incorporar o novo, entre outros aspectos que conferem à educação musical uma ampla, complexa, subjetiva, humana e completamente metamorfótica dimensão. Em O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, o autor nos conta o conto de um homem simples que resolve ir à porta do rei pedir um barco. Pedido inédito até então, o homem tem sua solicitação problematizada, pois, em suma, diz o próprio rei ao atender o sujeito: se alguém quer um barco, eis que é preciso saber para que se quer o barco, em que se fundamenta e se justifica tal solicitação. Segue assim o diálogo entre o homem e o rei na narrativa de Saramago. E tu, para que queres um barco? Pode-se saber, diz o rei. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na frente um louco varrido dos que têm a mania das navegações. A ilha desconhecida, repetiu o homem. Disparate. Já não há ilhas desconhecidas. Estão todas nos mapas, enfatiza o rei, que é respondida enfaticamente pelo homem. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Indaga novamente o rei, que ouve como resposta: se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouviste tu falar dela? Perguntou o rei, agora mais sério. A ninguém, responde o homem serenamente. Nesse caso, pergunta o rei, por que teimas em dizer que ela existe? E responde o homem, simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida a ser descoberta neste mundo. Diálogos como esses
estão na rotina de pesquisadores e pesquisadoras profissionais. Pois ser pesquisador e pesquisadora é ser alguém que sempre está em busca de ilhas desconhecidas, tendo que justificar sempre que elas existem, ou possivelmente existem, e que é importante conhecê-las por alguma razão. Ilhas que não sabemos de fato que existem, mas que temos indícios com base nas viagens de descobertas que já foram realizadas e que nos dão algum suporte para fazer as novas viagens rumo às novas ilhas e, portanto, ampliar o nosso leque de compreensão e de estratégias de viver no mundo. Ao invés de argumentar com o rei, como faz o homem, argumentamos com os pares, com a comunidade científica, com a sociedade, através dos nossos projetos e proposições de pesquisa. Para se chegar a algum lugar novo, é preciso primeiro buscar algo novo, como faz o homem buscando uma ilha desconhecida. E uma vez materializada a busca, é preciso o barco, que no conto o homem vai pedir ao rei, para fazer a travessia com um objetivo claro e com uma justificativa que precisa ser convincente. Se o rio é muito raso, talvez a travessia seja a pé e não de barco. Se não há rio até o destino, a travessia terá que ser feita de outra forma. Mas fato é que, como destacou Guimarães Rosa em O Grande Sertão Veredas, quem escolheu a busca não pode recusar a travessia. Usei essa citação na epígrafe de um texto recente. E a pesquisa é a nossa travessia entre a busca e o lugar que precisamos chegar. Esse é um exercício constante de um pesquisador profissional, de uma pesquisadora profissional. Se apropriar do conhecimento, apontar lacunas e limites e definir questões, buscas, para chegar aos lugares ainda não viajados, em que pode haver ilhas desconhecidas importantes para todos nós. Assim, com base no conhecimento ontológico produzido, o pesquisador profissional começa pelo fim, delimitando onde pretende chegar à busca, traçando o roteiro de viagem, escolhendo a melhor forma de transporte e, profissionalmente, com base em saberes, experiência e formação para isso, remando rumo à descoberta de novas ilhas, fazendo, portanto, a travessia. Dessa metáfora Saramago-rosiana, uma espécie de mistura entre Saramago e Guimarães Rosa, eu quero migrar para uma reflexão mais objetiva, apontando para 6 pilares que, junto e de forma indissociável, caracterizam o que se define na atualidade como pesquisador ou pesquisadora profissional. Wayne Bowman, no texto Who is the We? Rethinking Professionalism in Music Education, ou seja, quem é o nós, repensando o profissionalismo na educação musical, evidencia que o status de profissional, como educadores musicais, e no nosso caso aqui, como pesquisadores e pesquisadoras em educação musical, é, ao mesmo tempo, inclusivo e exclusivo. E ele pergunta, quem é o nós? Esse nós que a reivindicação ao status de pesquisador e pesquisadora profissional em educação musical cria, demarca e procura sustentar. Para além disso, quem esse adjetivo profissional inclui e exclui, por quê, como e quais as implicações disso? No caso da produção de conhecimento, o status de profissional é tecido por um nós que transcende a nossa área de educação musical, apesar de ganhar algumas especificidades nela, como bem destacou a Josamara, como bem destacou a professora Viviane. O que eu quero conjecturar aqui é que esse status de pesquisador, pesquisadora profissional, como sugere o Bowman, inclui e exclui com base em 6 pilares, em muitos outros, mas principalmente nesses 6 pilares que eu mencionei anteriormente e que eu vou detalhar sinteticamente a partir de agora. Assim, a definição de quem é profissional no que tange ao universo de ser pesquisador e pesquisadora está intimamente associado à combinação indissociável desses 6 parâmetros. O primeiro, formação, também bastante destacado pela Jusa e pela Viviane.
O pesquisador precisa ser formado como pesquisador, a pesquisadora precisa ser formada como pesquisadora. É preciso passar por um processo sistemático, longo também, como já destacado. E esse processo sistemático, ele se dá oficialmente no plano da pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, sendo a categoria pesquisador profissional, pesquisadora profissional, definida após o término do curso de doutorado. Segundo eixo importante, atuação. Ter um curso de doutorado é pré-requisito fundamental para ser pesquisador, pesquisadora profissional, mas não é suficiente. Então, para ser um pesquisador, pesquisadora profissional, é preciso atuar nos contextos profissionais de ação do pesquisador, da pesquisadora. Isso implica realizar projetos de pesquisa, participar em grupos de pesquisa, orientar trabalhos de pesquisa, formar novos pesquisadores e pesquisadoras, participar de eventos da área, participar em processos de avaliação entre uma lista bastante extensa de atividades. Terceiro eixo, produção. É preciso ter a formação, é preciso ter atuação e é preciso ter produção, que implica o compartilhamento explícito do conhecimento produzido via pesquisa com a área e com os pares por meio de veículos diversos, mas com foco nos veículos profissionais de circulação científica, periódicos, livros, etc. Essa é uma questão bastante importante. Eu vi que o Léo Borne já postou uma questão sobre isso aqui no chat, dizendo não deveriam outros produtos ser incluídos nessa ideia de compartilhamento da produção científica. Nós podemos refletir um pouco mais sobre isso adiante, mas o fato é que produção é algo fundamental para caracterizar alguém como pesquisador, pesquisadora profissional. Então, formação, atuação, produção e inserção, diretamente vinculado à atuação, mas diferente. Eu posso atuar numa área, cumprir determinadas agendas daquela área, mas não estar necessariamente inserido nela. É preciso ganhar projeção na área, ter um trabalho devidamente reconhecido na área, participar ativamente de processos de liderança. Então, inserção na área de conhecimento de forma compartilhada e reconhecida por meio das ações e produções, desempenhando o papel de liderança e de atuação ativa nos coletivos do campo. Como quinto eixo, trajetória, né? A fala da Josi e da Viviane destacaram que trajetória é algo fundamental e é na trajetória que nós nos tornamos pesquisadores e pesquisadoras. Portanto, não existe um atalho para se tornar um pesquisador ou pesquisadora profissional. É preciso uma trajetória, um histórico de formação, atuação, produção e inserção na área em que atua, a fim de constituir de forma sustentável e continuada a prática profissional da pesquisa. E, por último, sintetizando em 6, a atualização e inovação. Para ser pesquisador profissional é preciso formação, atuação, inserção, produção, trajetória e atualização constante, conduzindo as investidas de pesquisa em temas e problemas atuais, a partir de pilares construídos na trajetória profissional e seus impactos no mundo de hoje. Faz parte dessa dimensão metamorfótica que eu busquei destacar aqui no início e na introdução da minha fala. É preciso estar em metamorfose o tempo todo, porque assim é o mundo, assim é a vida. Tendo como base esses 6 parâmetros, entendendo que eles são pilares fundamentais na definição da produção profissional de conhecimento e na cena das políticas públicas para ciência, tecnologia e inovação no Brasil e em muitos lugares do mundo, vamos refletir sobre a aplicação deles no âmbito da educação musical e como podemos avaliar o estágio de profissionalização da pesquisa na área na atualidade, a partir desses critérios, fazendo ao mesmo tempo um certo exercício de questioná-los sob certa medida. Trago para isso, então, algumas questões importantes aqui para o nosso debate.
E a primeira delas é como a música e a educação musical se insere no âmbito da pesquisa profissional do país. Segunda questão, quem são os pesquisadores, professores brasileiros que atuam no âmbito da educação musical no país? Qual é o perfil da pesquisa desenvolvida por esses profissionais? Qual a distribuição regional desses pesquisadores e pesquisadoras? A que tipo de financiamento essas pesquisas têm acesso? Em que veículos de circulação científica elas têm sido publicadas? Que tipo de impactos essas pesquisas têm tido na área? Claro que eu não tenho condição nem de refletir, nem de responder todas essas questões aqui, mas agora eu vou lançar algumas reflexões sobre elas em linhas mais gerais, e para isso a gente vai dar uma olhada em alguns dados. O primeiro deles é sobre o CNPq, vinculados diretamente ao financiamento do CNPq e aos investimentos realizados em bolsas e fomento à pesquisa, segundo grandes áreas de conhecimento. Eu vou trazer um dado que não é tão recente, mas não é tão antigo, porque foi o dado mais sistemático que eu consegui, graças à minha colega e amiga Luciana Delbem, que eu vou agradecer. Aqui, a Luciana Delbem foi representante da área de música no CNPq, até 2018, se eu não me engano, 2019, e ela compartilhou comigo uma série de informações que ela tem desse período. Então, o que a gente tem nesse gráfico aí? Nós temos uma distribuição de investimentos em bolsas e fomento à pesquisa nas grandes áreas de conhecimento, e vocês vão perceber que elas estão agrupadas em 3 amplas categorias. Ciências da natureza, que fica com 42% do investimento para pesquisa, bolsa e financiamento de pesquisa no Brasil. Ciências da vida, que fica com 39%. E as humanidades, esse número cresce expressivamente de 2015 para cá, fica com 19% desse todo. Nas humanidades, que já ocupam uma parcela pequena, esses 19% a gente poderia ampliar hoje para cerca de 25%, o que ainda é um número muito pequeno em relação ao todo, são muitas áreas. Nós temos as ciências humanas com 8%, as ciências sociais aplicadas com 9%, e linguística, letras e artes com 2%, que é onde nós estamos. Quando a gente olhar para os números específicos das artes, vocês vão perceber que nós temos menos de 1%. E isso distribuído entre artes cênicas, música e artes visuais. O próximo dado que a gente tem é um dado especificamente da área dessa divisão, digamos assim, né, que eu trouxe aí mais ampla, e ele serve para nos indicar aí os números de investimento agora só em bolsa. Especificamente, o que está retratado aí são as bolsas de produtividade em pesquisa, que são 14.775 bolsas em todas as áreas, 23% estão nesse conjunto de campos aí, linguística, letras e artes, ciências sociais e aplicadas e ciências humanas. Dessas 3.385, 589 estão especificamente em linguística, letras e artes, 589 em linguística, letras e artes, e somente 121 delas estão, de fato, nas artes. 121 nas artes para dividir entre esses 3 campos, ok? Deixa eu dar mais um dado que não está aí nessa tabela. Nós temos hoje, então, no sistema, 121 bolsas para todas as 4 áreas de artes. No gráfico que eu vou apresentar daqui a pouco vão aparecer 3, porque junta em artes cênicas, teatro e dança. 121 bolsas para esse conjunto de áreas, em comparação, por exemplo, às 401 bolsas que tem a área de educação, e as 978 bolsas que tem a área de física. É claro que eu não quero comparar artes com física. A física é o campo que, inclusive, cria o CNPq, tem uma tradição de pesquisa altamente vinculada ao seu campo, e nós temos, por exemplo, na educação musical, no campo da música, no campo das artes em geral, outros tipos de abordagem para além da própria prática de pesquisa. Mas o fato é que só a letra A
da física, que não é a letra dominante, ou seja, os pesquisadores que começam com a letra A, tem 141 bolsas, 20 a mais do que a área de artes inteira. Então, isso mostra para a gente uma realidade que nos relega a essa condição dos mais frágeis, que nesse encolhimento do sistema como um todo, a nossa área deve sofrer demais, por já ser uma área muito pequena e frágil nessa realidade. A gente vai ter, então, agora, um gráfico específico da área de linguística, letras e artes, as 589 bolsas. Em seguida, nós temos aí, especificamente, o campo das artes. E aí dá para a gente ter uma ideia mais específica da realidade da música, né? Então, nós temos música com 37 bolsas. Então, vocês percebem que hoje o campo das artes visuais é o maior campo das artes em termos de produção de pesquisa e investimento. E aí é a realidade da música em relação ao todo de bolsas. A gente nem consegue ver o número, né? É porque no gerador do gráfico, quando é zero, é zero. Então, eu coloquei embaixo aí, para a gente não ficar desesperado, que é 0,25. Né? 0,25 é mais que zero. Tem alguma dose de expressividade. Esse 0,25, ele quer dizer em comparação às 14.755 bolsas. Dentro, então, dessas 37 bolsas da música, educação musical tem cerca de 11%, são 4 bolsas. Dentro do campo da música, 11% não é um número tão ruim, mas também não é um número bom se nós pensarmos na difusão da educação musical como um campo bastante expressivo no Brasil, né? Como eu pontuei e todos nós pontuamos, nós temos outras vocações, isso é natural, isso é desejado, mas pela nossa atuação em pesquisa, eu penso que a gente pode ter uma participação mais efetiva nessa cena. Por que a gente não tem? Isso é o que a gente vai refletir daqui a pouco. E esse aí, que aí sim, praticamente a gente não vê a demarcação, ele retrata, então, a área de educação musical nesse todo. Ela ocupa, então, dentro das 14.755, 0,03 do total de bolsas, né? Digamos, é um número, assim, pensando no todo, bastante irrisório, né? E aí, acho que cabe a gente refletir sobre uma série de parâmetros que têm relação direta com esses dados. Bom, eu vou concluir a análise sintética desses dados com uma citação da professora Luciana Delbem, à época nossa representante da música no CNPq, e é uma citação de um texto que ela não chegou a publicar, é exatamente um texto que ela compartilhou comigo, para que eu pudesse ter acesso a muitos desses dados, o que facilitou demais meu trabalho, eu só precisei atualizá-los com as informações de 2020. Ela enfatiza: todos esses números confirmam o que há muito tempo vem sendo dito nos eventos da Ampon, da ABEM e de outras associações, que a nossa representatividade como área ainda é muito pequena. Nós crescemos internamente, e essa é uma análise muito importante de ser feita, da nossa trajetória bem-sucedida, quando a gente olha para a nossa realidade, mas nós ainda somos muito poucos quando consideramos o contexto global da pesquisa no país. A citação da Luciana, de 2018. Vou passar, então, por uma certa análise desse panorama, que eu chamei aqui de limites e lacunas da pesquisa em educação musical no país, dizendo que fato é que se em uma análise intra-área percebemos avanços explícitos da pesquisa em música em geral e da pesquisa em educação musical de forma mais explícita no país, uma análise interáreas mostra que estamos ainda engatinhando para atingirmos uma verdadeira profissionalização no âmbito da produção de conhecimento e o consequente reconhecimento da nossa área como uma área que tem como um dos seus pilares sustentáveis, não o único, certamente, a produção de conhecimento via a realização de pesquisa profissional. Essas limitações no âmbito da inserção profissional de pesquisadores e pesquisadoras em música e em educação musical nos relega a uma condição bastante subalterna, mesmo em lugares já subalternos para o sistema como um todo. Por exemplo, o Fórum de Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes,
os Quissala, né, o Fórum das Quissala, que congrega um amplo conjunto de áreas que se diferenciam das ciências da natureza e das ciências da vida, ocupa hoje, né, esse dado de 2016, retirado do próprio relatório do Fórum, cerca de 30% da produção de conhecimento no país, com um número expressivo de pesquisadores, né, que tem um papel importante na formação de doutores e doutoras, entre muitos outros aspectos. Ou seja, as Quissala têm uma característica importante, né? Eu recomendo a leitura desse relatório e eu pedi o Mário para compartilhar no chat aí com vocês o link do relatório, para que vocês possam acessar. Mesmo com esse destaque dos avanços da Quissala, é comum na cena das políticas públicas, sobretudo na cena atual, em que, na verdade, existe uma ausência de políticas públicas, percebermos uma subalternidade dessas ciências em comparação às ciências que lidam com as chamadas áreas estratégicas, né? Para dar apenas um exemplo, a gente pode mencionar o edital do PIBIC, recentemente, que vincula os projetos das ciências humanas, de certa forma, a um conjunto de áreas estratégicas definidas pelo governo federal, a partir do decreto 11.022 de 2020, né? Essas áreas todas, eu poderia mencioná-las aqui, mas vou pular essa parte por conta do adiantar aqui da minha fala, elas nos condicionam a fazer os projetos de pesquisa na nossa área com certo vínculo com o que é entendido como tecnologias estratégicas. Pois bem, dentro desse universo das Quissala, já de alguma forma sucateado, nós ocupamos ainda um lugar subalterno, ou seja, somos subalterno dentro da subalternidade da pesquisa profissional do Brasil. Um exemplo disso que pode ser verificado ao longo de todo o relatório das Quissala são as poucas menções à área de artes, geralmente com referência ao campo das visualidades, as artes visuais, com cerca de 4 menções à música ao longo dos 246 páginas, que eu não vou comentar aqui mais em detalhes. Na introdução do documento, já caminhando aqui para a parte final da minha fala, há um esclarecimento de que o Fórum das Quissala, reconhecendo que o termo ciências humanas e sociais não davam conta de abarcar a diversidade das áreas, ampliou o escopo com base nas seguintes definições, e vem a citação. Assim que o projeto de realização desse estudo, desse relatório que eu sugeri o link para vocês acessarem, assim que esse projeto teve início, o escopo previsto abarcava um diagnóstico das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, incluindo, portanto, 2 grandes áreas de conhecimento, segundo a classificação do CNPq e da CAPES. Porém, diz lá o relatório, a compreensão consensual de que áreas tais como linguística e literatura deveriam ser também abarcadas fez com que o escopo incorporasse a grande área do conhecimento referente à linguística, letras e artes. Ou seja, no relatório, a gente entra porque, na verdade, se gostaria de abarcar linguística e letras. Por que isso acontece? Porque nós temos uma área construída, nós temos uma área com uma trajetória expressiva, nós temos uma área impactante, nós temos cuidado de uma construção epistemológica dos nossos problemas de pesquisa, dos fenômenos que a gente estuda, mas ela ainda é uma área em consolidação, e isso implica para a gente uma série de responsabilidades de tornar esse campo cada vez mais plural, de tornar esse campo cada vez mais profissional, e de tornar esse campo dialógico, tanto com as nossas questões e dilemas, quanto com as questões que emergem a partir da sociedade. Então, eu vou concluir essa minha fala, eu tenho uns outros dados e algumas questões aqui, mas a gente pode guardar para o debate, dizendo que, na verdade, a nossa luta não é de criar um campo de pesquisa em educação musical que incorpore e se renda às definições de um sistema pensado muitas vezes para outras perspectivas e para outros campos de saber, mas que a gente tenha a sabedoria de conquistar o espaço a partir das proposições efetivas que nós temos para melhorar o campo da educação musical, o campo da formação em música, o campo da música, a vida, a sociedade e o mundo, né? E para que a gente seja apto a canalizar essas perspectivas para uma prática profissional de pesquisa, já que essa profissionalização tende a consolidar o campo de forma cada vez mais expressiva e nos dar cada vez mais poder para trabalhar nessa cena, inclusive transformando para uma cena mais dialógica com aquilo que a gente pensa, acredita e precisa. Então é isso, muito obrigado, e quero reiterar o prazer de ter participado dessa mesa com a Jusa
e com a Viviane. Eu já fiz várias mesas com a Jusa, mas acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma mesa com a Viviane. Então, fiquei muito feliz e obrigado ao Marcos pela coordenação e ao Mário por todo o suporte técnico. A gente dá um monte de trabalho para ele e ele está sempre aí nos apoiando. É isso.